A paz. Vamos dar início à nossa aula? Vamos começar com uma oração. Pai querido, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de nos reunirmos para falar da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar em nossos corações e nos ensinar, meu Deus, a mais uma porção da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa aula da EBD. Esse trimestre nós estamos vendo esta revista, estamos estudando esta revista. E o título desta revista é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Então nós estamos vendo aí os profetas menores. E aí nós passamos pela aula número 1, que foi com a nossa querida professora Amanda, que deu um pouquinho do panorama geral aí, dos profetas menores. Então o título foi Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Textos. E aí nós falamos do porquê são chamados de profetas menores. Porque eles eram pequenininhos? Não, porque eles escreveram menos em comparação aos profetas maiores que escreveram mais, Mas grandes revelações aí trouxe esses profetas. E aí nós tivemos a aula número 2, com o nosso querido Aislan, e falamos sobre Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus, Aí o exemplo de Oséias, a permissão de Deus de que Oséias casasse ali com uma prostituta, com uma meretriz, e trazendo esse paralelo aí com a nação, com a nação de Israel aí, no caso de fazer essa prostituição invocando outros deuses, se envolvendo com outros deuses. Então trouxe aí Oséias, a profecia de Oséias aí, trazendo para nós. E hoje nós vamos ter a aula número 3 e vamos falar sobre Joel. Joel, nosso profeta Joel, e o título é O Poder do Espírito Santo nos Últimos Dias. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Amém? Todo mundo aí comigo? Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar então sobre o livro do profeta Joel. Nós vamos entender um pouquinho aí do contexto histórico, da calamidade pública que se instaurava naquela nação e como Joel apresenta isso na profecia, Nós vamos explicar a importância de uma verdadeira conversão e de um sincero arrependimento, E que isso antecipa a descida do Espírito Santo só com a verdadeira conversão e o sincero arrependimento e o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja, nos nossos tempos de hoje da igreja. Vamos para o nosso texto do dia? Então, vamos todos abrir lá em Joel. Nós vamos começar lendo o 2:28. Então, o texto que a nossa revista traz aí, como texto áureo, o texto do dia, é Joel 2:28. Amém? Eu vou ler. Joel 2:28. E diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Amém? Olha que profecia linda! E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Joel profetiza aqui a unção, a descida do Espírito Santo. Então nós vamos ver que mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Então nós vamos ver isso aqui no livro de Joel. Vamos continuar lendo o nosso texto? Então nós já lemos o 2:28, agora nós vamos até o 32. Então a gente vai prosseguir aqui com o 29, tá bom? Vamos até o 32. E diz assim: Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a profecia de Joel, arrependimento e invocação do nome do Senhor, se voltar ao Senhor. Amém? Então, vamos para o ponto 1 da nossa revista aí, da nossa lição. Então, vamos iniciar conhecendo um pouquinho o profeta Joel. Quem foi o profeta Joel? Então, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o nome do profeta Joel. O profeta Joel, ele se apresenta logo no começo, né, do capítulo aí. Então, está no capítulo 1, verso 1. Ele já se apresenta e fala assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. E ele já começa, a palavra do Senhor. Então, não é qualquer palavra. A profecia que Joel estava dando, a profecia que Joel estava falando é a palavra do Senhor, vindo diretamente do Senhor. E aí ele se apresenta, que veio a Joel, filho de Petuel. No hebraico, Joel significa o Senhor é Deus, né? Yahvé é Deus. E nós sabemos que naqueles tempos, e para a cultura hebraica, o significado do nome tinha mais valor que o próprio nome, né? Os pais não escolhiam os nomes dos seus filhos só por achar bonito. Acho que Ana Laura é bonito, vou pôr Ana Laura. Não, não era assim. Era pelo significado, pelo peso que tinha aquele nome. Então, Joel, desde quando nasceu, ele já proclamava o nome do Senhor. O Senhor é Deus. E essa é a profecia de Joel. Ele proclama o nome do Senhor, ele proclama que o Senhor é Deus e que as pessoas deveriam se voltar para Deus. E o seu pai se chamava Petuel, que significa persuadido de Deus, persuadido por Deus, né? Então, assim, o pai de Joel já tinha certa intimidade com Deus, e com Joel não poderia ser diferente. Então, Joel significa o Senhor é Deus. E Joel, ele não prega num período de bonança, né? Só num período de bonança. Ele prega num período de muita angústia, né? Que a nação ali estava passando por uma grande agonia, né? Uma grande tribulação. Então, Joel já deixa esse exemplo para nós, né? Que nós devemos falar da palavra de Deus na alegria e na tristeza também. Devemos testemunhar a nossa fé ao Senhor Jesus, independente das circunstâncias, né? Você tem proclamado a sua fé, falado de Deus, pregado o evangelho, independente das circunstâncias, independente do que você está vivendo, seja na alegria, seja na tristeza, né? Então, a profecia de Joel vem num tempo de muitas calamidades, né? De grande tribulação. E nós também devemos continuar a falar do nome do Senhor, independente das circunstâncias, na alegria ou na tribulação. Amém? Então vamos lá, já vimos um pouquinho sobre o nome de Joel, o Senhor é Deus, e agora nós vamos ver quem era Joel e para quem Joel profetizou, né? Os escritos bíblicos não deixam muito claro, não traz muitas informações acerca da vida pessoal aí de Joel, né? Mas nós sabemos algumas coisas através dos estudos, né? Através dos estudos aí da palavra, nós sabemos algumas coisas sobre Joel. Por exemplo, Joel, ele tinha uma grande familiaridade com o templo. Se você ler aí os 3 capítulos de Joel, você vai ver que Joel, ele fala muito sobre o templo, sobre os cultos religiosos, sobre todos os rituais que tinha no templo, ou seja, ele era muito conhecedor do templo. Então, provavelmente, ele foi um profeta do templo ou até um próprio sacerdote, né? Porque Joel, ele tem muita familiaridade com as coisas aí do templo. Mas a palavra de Deus não deixa isso claro, né? A gente não tem todas essas informações sobre as características aí de Joel, né? A gente só sabe o que realmente ele profetizou. E para quem Joel profetizou? Joel profetiza para Judá, né? Para Jerusalém ali, para os filhos de Sião.
Em princípio, Joel fala para o povo, né, para o reino do sul, aí para Judá. Mas a sua profecia abrangeu toda a igreja e chegou até os nossos tempos de hoje. Né? Porque quando, inclusive lá em Atos 2,16, Pedro, ele cita exatamente a profecia de Joel, e ele fala que naquele tempo se cumpriu, né, ali com o derramar do Espírito Santo, ali em Atos, né, ali o batismo ali com o Espírito Santo, a inauguração da igreja, se cumpriu ali a profecia de Joel, que a gente vai ver mais pra frente. Então Joel profetiza aí para Judá, Reino do Sul, amém? E quando foi? Qual é o tempo que Joel profetizou? Isso é outra coisa que a palavra não deixa muito claro, né? Pelos estudiosos, pelos estudos, diz que provavelmente ele profetizou ali por volta de 835 a 830 a.C., né? Mas Joel, ele não cita nenhum rei específico nas suas profecias, diferente de outros profetas que nós vamos ver, né? Que quando vai profetizar, ele fala o nome do rei, do período que ele está profetizando. Então, pelo nome do rei, você consegue saber o período. Ah, tá, o rei foi de tão a tato. Ah, então, esse profeta era contemporâneo desse rei. Mas com Joel não foi assim. O Joel, ele não fala, não cita nenhum rei. Então, os estudiosos falam que, muito provavelmente, ele profetizou ali no tempo do rei Joás, quando assumiu, né, o seu reinado. O Joás, quando assumiu o reinado, ele tinha por volta de 7 anos de idade, né? E ele era guiado pelo sacerdote Joiada. Enquanto ele era ali criança, quando ele era ali menor, ele era guiado pelo sacerdote Joiada. Então, até por isso que Joel, ele cita muitos sacerdotes, né? Que muito provavelmente aquela nação estava sendo guiada só pelos sacerdotes, porque o rei, que era Joás, era criança quando assumiu. Mas Joel não deixa isso claro, né, na palavra que era do rei Joás. Isso é dos estudiosos. Então, provavelmente, Joel profetizou ali entre 835 a 830 a.C. Amém? Então, nós vimos um pouquinho de quem foi Joel, para quem ele profetizou e o tempo. E agora nós vamos ver a profecia em si. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Agora vamos ler Joel 1, o 3 e o 4. Vamos ver a profecia em si. E em Joel 1, 3 ao 4 diz assim: ouçam isso, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e ele aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Porque o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, Joel aqui está falando do quê? Da praga dos gafanhotos. Da praga dos gafanhotos. Em outra versão, ele chama os gafanhotos de o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Essa é uma outra versão desse mesmo texto, mas ambos tratam de gafanhotos. Porque lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão é tudo gafanhoto, o que diferencia é o estágio, né? O estágio da vida desse gafanhoto. Por quê? Porque lagarta seria o estágio inicial aí do gafanhoto, né? Que não tem asas, apenas corrói ali a plantação, né? A lavoura. Depois tem o gafanhoto, né? Que já tem asas, mas ainda não voa. Ele só pula e come tudo. Depois tem a locusta, né, que já devora um pouco mais. E por último tem o pulgão, que aí já é o gafanhoto completamente crescido, aí, criado, e que realmente é devastador. Então, Joel traz aqui as 4 fases aí do gafanhoto, né? E a outra versão fala do gafanhoto cortador, do gafanhoto peregrino, do gafanhoto devastador, né? Que devastou completamente a plantação, trazendo muita fome para aquele reino, né? Então, realmente, Joel traz ali um contexto de calamidade pública, porque é praga, né? Imagina uma praga de gafanhotos comendo tudo, não deixando nada, devastando completamente.
Então, Judá foi desassolada por causa desse ataque dos gafanhotos em seus vários estágios. E o que ocasionou essa praga de gafanhotos, né? Por que veio essa praga de gafanhotos sobre aquela nação? Veio por causa do descaso para com Deus, né? Por causa da apatia espiritual, por causa do pecado, né? Isso é que precipitou aquela desolação. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Não podemos ficar apáticos às coisas de Deus, não podemos ficar apáticos à voz de Deus. O fruto de quem vira as costas para Deus é sempre amargo, Então nós temos que tomar muito cuidado. E Joel traz isso na sua profecia. E Joel traz também à tona a indiferença daquele povo a tudo o que estava acontecendo, né? Então, apesar da devastação, apesar da praga daqueles gafanhotos que vieram e comeu tudo, não deixando nada, nenhum alimento, comeu tudo, as pessoas achavam que estava tudo bem, que aquilo era normal. É uma coisa da natureza, tudo bem, né? Ficavam apáticos a tudo aquilo que estava acontecendo. E Joel traz, não, acordem, que isso que está acontecendo é juízo de Deus, por causa do pecado, né? Por causa que vocês se afastaram daquilo que Deus queria, que é o louvor e adoração ao seu nome. Então, em Joel 1:5, né, ele diz assim, acordem, bêbados, e chorem, lamente todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. E ele continua, né, no verso 18, que a virgem deveria lamentar e os sacerdotes deveriam gemer e clamar por tudo aquilo que estava acontecendo. Então, aquelas pessoas estavam apáticas àquilo que estava acontecendo. Não, né, é uma coisa normal. E Joel traz, não, isso é juízo de Deus. Né, por tudo o que vocês estão fazendo, pelo pecado, pela apatia, por se afastar da vontade de Deus. Então, ele chama o povo a clamar, a chorar e a se arrepender daquilo que o povo estava fazendo, né, de toda aquela apatia, daquela frieza espiritual que eles estavam vivendo. Então, Joel se incomodou muito com a indiferença de sua geração, por isso ele chama todo mundo e traz a atenção das coisas que ainda estavam por vir. Às vezes Deus permite certas situações no propósito de que as pessoas acordem, que possam acordar. Não podemos permanecer indiferentes às adversidades, porque as adversidades são um sinal. As adversidades são um sinal de Deus. Você tem passado por adversidades? Nós temos passado por adversidades. A própria pandemia é uma adversidade que Deus permitiu que nós passássemos, né? Porque nada acontece se não for da permissão de Deus. Então, as adversidades, elas são um sinal para que nós possamos acordar. E nós não podemos ficar apáticos, né? Joel traz isso na sua profecia. Então, nós não podemos ficar apáticos a tudo que está acontecendo. Nós precisamos o quê? Clamar a Deus, até porque é o fim dos tempos, né? Como Joel diz, o grande e terrível dia do Senhor está para chegar. Então, essa profecia nunca teve tão viva. Então, nós não podemos ficar apáticos. Permanecer indiferente diante de uma adversidade é um sinal claro de insensibilidade espiritual. Nós não podemos ficar insensíveis espiritualmente, né? Como eu falei anteriormente, tudo acontece por permissão de Deus, né? E aquela praga de gafanhotos era permissão de Deus. E as pessoas continuaram indiferentes, e Joel traz, né, essa verdade. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar ao Senhor. Na tristeza, devemos clamar por consolo e na alegria devemos louvar com gratidão, né? Não podemos ficar apáticos ou indiferentes. E aí, o nosso profeta aqui, Joel, traz mais uma profecia, que é o quê? Mais uma tragédia que iria acontecer. Então, no primeiro capítulo, ele narra um acontecimento passado, né, que tinha sido a devastação dos gafanhotos, que tinha assolado Judá, então a devastação dos gafanhotos. E agora, no segundo capítulo, ele começa a contar uma outra calamidade que estaria por vir, que era o quê? A invasão e a derrota para uma outra nação. O profeta Joel conclama todos os moradores de Sião a apresentar-se para a batalha.
Então ele diz, tocai a trombeta, dai o alarme Jerusalém. E era o quê? Era para ficar pronto. Pronto para quê? Para uma peleja que iria acontecer. E aí o profeta Joel, ele traz aí a comparação desse exército até com os próprios gafanhotos, que seria devastador. Esse exército iria devastar toda Sião. E ele também compara esse exército com a cavalos, né? Então lá em Joel 2,4 ele traz que esse exército teria aparência como de cavalos, ou seja, teria força, seria muito forte. Correriam como cavaleiros, ou seja, teria muita agilidade. Ele teria estrondo de carros, ou seja, não haveria barreiras para esse exército. E ele teria ruído como chama de fogo, ou seja, muita destruição. Então, se já estava tudo destruído por causa dos gafanhotos, agora esta calamidade seria maior ainda. Então, e ele chama, ou seja, esse povo era um povo preparado e com ordem para a guerra, para destruir tudo, né? E não era tempo de ficar indiferente. Então, Joel chama, olha, não é tempo de ficar indiferente. Voltem-se para Deus, arrependam-se, voltem para Deus, porque não é tempo de ficar indiferente. Então, se na primeira praga a gente não aprendeu, né? No primeiro sinal, na primeira névoa aí de gafanhotos a gente não aprendeu, certamente poderá vir uma maior ainda que fará a gente despertar. Né? Então, qual é a adversidade que nós temos passado e que precisamos despertar para nos achegarmos a Deus? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se não aprendermos na primeira lição, aprenderemos na segunda lição. Né? Então, aqui Joel traz isso para o povo. Olha, voltem-se para Deus, porque a praga dos gafanhotos já foi destruidora, já foi de destruição. E agora será pior ainda, grande e terrível. E esse exército, ele era comandado pela voz do Senhor, pela voz do Senhor. E aí o nosso profeta Joel, ele traz um apelo ao arrependimento genuíno e sincero. Em Joel 2,12, vamos ler? Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Agora, essa expressão mostra urgência. É urgente o arrependimento. Tem que ser agora, na adversidade. Voltem-se para Deus. É agora, não pode procrastinar, não pode deixar para depois. Tem que ser agora. O arrependimento, a mudança de direção tem que ser agora. E Deus é um Deus que não se deixa enganar, né? O arrependimento ele tem que ser genuíno, a conversão ela tem que ser genuína. Né? Não basta ser apenas de aparência, né? O profeta Joel diz, não rasguem as suas vestes, mas rasgue o seu coração. Naquela época era muito comum passar por uma adversidade ou uma dor e as pessoas rasgarem as suas vestes como sinal de dor, de pranto, né? Clamando por socorro. Mas não adiantava rasgar somente as vestes, mas tinha que rasgar o coração, ou seja, tinha que ter um completo arrependimento, uma completa mudança de direção, né? E é isso que Deus pede de nós hoje, né? Se tem pecado, se estamos sofrendo qualquer adversidade, para quem que nós devemos nos voltar? Para Deus, né? E tem que ser de todo o coração. Tem que ser com todo o entendimento e de todo o coração. Você fala, Senhor, me ajuda a mudar de direção, me ajuda a clamar o seu nome, né? Nós temos que nos voltar a Deus. Estamos sofrendo dias de adversidade e os dias de adversidade nos ensinam, né? Nos ensinam e tem que nos levar para mais próximos de Deus. Então nós temos que clamar. E Joel traz que toda a nação deveria clamar o nome do Senhor, né? A nação inteira precisava se voltar para Deus. E os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Então, os sacerdotes deveriam deixar um pouco de lado todo ali aquele contexto político que os sacerdotes estavam vivendo e deveriam voltar para o papel principal que era dos sacerdotes, que era o quê? Clamar pelo povo. Então, ele chama os sacerdotes para clamar pelo povo. Está lá em Joel 2,17.
Então eles precisavam voltar a interceder. E com o arrependimento genuíno e a verdadeira conversão a Deus, tem a promessa do derramar do Espírito Santo, né? Então só vai haver o derramar do Espírito Santo se houver uma conversão sincera e uma entrega total a Deus. Então tem ali a praga dos gafanhotos, né? Que foi devastadora, uma profecia de um eminente exército que viria também devastar a nação, né? Que seria assim terrível. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa calamidade, de tudo que aquele povo estava passando, Deus também traz promessas de bem-aventurança. Deus também traz promessas de escape. Deus também traz promessas de vitória. Mas só haveria escape e vitória se o povo se voltasse a Deus. Se não houver conversão ou arrependimento genuíno, não há escape. Não há escape, só há escape em Deus, se convertermos os nossos corações a Deus, né? Então nós temos agora aqui, no ponto 3 da nossa lição, qual que são as bênçãos, as promessas de Deus, se o povo realmente se humilhasse, né? O povo se humilhando, o povo convertendo dos seus maus caminhos, qual que era a promessa? Joel 2,19. Vamos ler? O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Né? Então, se o arrependimento ele muda destinos, o arrependimento muda a nossa direção, né? Se estamos indo para uma direção de catástrofe, calamidade, o arrependimento ela faz essa mudança de direção. Então, Deus aqui prometeu para o seu nome, Deus promete para o seu povo. Deus promete trigo, vinho e óleo. Trigo, vinho e óleo. Né? Deus promete proteção, Deus promete ordenar os recursos naturais, chuvas temporã e seródia, ou seja, chuvas fora e dentro de tempo, para que houvesse uma colheita farta, né? Ali naquele povo, trazendo muita prosperidade para Israel. Aqui nós vemos as bênçãos ofuscando a tragédia. Deus prometeu restituir todos os anos de sofrimento vivido. Tudo aquilo que o gafanhoto devorou e consumiu, Deus prometeu restituição. Então, toda a restauração tem o propósito de revelar a presença de Deus e fornecer motivos para uma adoração verdadeira e ininterrupta. Então, por que seria tudo restituído? Para que pudesse ser restituído a adoração a Deus. Se o povo voltar a fazer a adoração a Deus, seria restituído todas essas bênçãos, né? E não só bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais também. Então, Deus permite, né, essas adversidades como uma alternativa pedagógica para nos instruir. Então, toda essa adversidade que o povo sofreu ali, que Joel profetizou, era para instruir o povo a voltar-se a Deus. E todas essas adversidades que a gente passa, né, e que nós estamos passando agora, também é para nos instruir, né, também é para nos ensinar. Nós temos um pai amoroso e todo pai amoroso, ele ensina, ele corrige. E aí, no último ponto aqui da nossa revista, nós temos o derramar do Espírito Santo. Então, não é só bênçãos materiais, mas toda bênção material, ela também tem a bênção espiritual. Então, Joel profetizou que uma nova era seria inaugurada após o arrependimento, a bênção espiritual do derramar do Espírito Santo. Vamos ler lá novamente em Joel 2:28? E diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então aqui ele fala que seria derramado sobre toda a criatura o Espírito Santo. E essa profecia aqui, ela começou o seu cumprimento lá em Atos, né? Com a igreja primitiva, com a inauguração da igreja lá em Atos 2:17, né? Pedro fala isso, aqui está se cumprindo a profecia
de Joel, né? O derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E essa profecia, ela se cumpre até os nossos dias de hoje, né? O Espírito Santo é derramado sobre nós. É derramado sobre nós quando temos o quê? Uma conversão genuína e o arrependimento dos pecados, né? Aí nós temos o derramar do Espírito Santo. Em Joel 2,32 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. E essa é uma profecia para os nossos tempos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quer ter salvação? Invoque o nome do Senhor. Estamos passando por adversidades, mas não podemos nos manter apáticos. Não podemos manter a frieza espiritual. Deus está trazendo um aviso para o seu povo, né? Acordem, acordem. Os dias estão no fim. Os dias estão no fim. É hora de falar, é hora de falar. Falar do nome do Senhor, se voltar a Deus, dizer não para as coisas do mundo, né? As coisas do mundo têm ficado cada vez mais expostas aos nossos olhos, têm cada vez nos convidado mais, né? E nós não podemos nos deixar ser consumidos por esse mundo. Então, as adversidades, as calamidades são para nós acordarmos, né? É um aviso de Deus para nós. E temos que clamar, por isso todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Do Senhor vem o escape e vem a provisão. Assim como veio ali nos dias do profeta Joel. Amém? E temos aí o capítulo 3, né, da profecia de Joel, que também é revelada ali em Apocalipse, que é o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia que nós esperamos aí. Nosso tempo aqui já chegou ao final, mas espero que vocês tenham sido abençoados e que nós possamos aí realmente acordar, clamar o nome do Senhor e se voltar a Ele. Amém? Alguém quer se manifestar aí? Algum comentário ou pergunta sobre o nosso profeta Joel? Digam agora, ou podem dizer depois também. Não tem problema. Eu quero fazer uma oração para nós finalizarmos. Amém? Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, pela porção da sua palavra. Que realmente, Senhor, possamos acordar, tirar toda apatia, frieza espiritual. Que se houver pecado, Senhor, que possamos nos arrepender genuinamente, que os corações sejam convertidos ao Senhor e que possamos proclamar o seu nome, Senhor. Que possamos nos voltar cada vez mais para perto de Ti, Senhor, e proclamar o seu santo nome, porque o seu dia, Senhor, vem. É chegada a hora, meu Deus. Então que possamos ter isso, Senhor, queimando em nossos corações, Pai. Assim como nos dias do profeta Joel, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada um que esteve aqui nessa aula de hoje, online. Que o Senhor possa, com a sua mão, proteger e guiar, em nome de Jesus, e dar um restante de semana abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, um restante de semana abençoadíssimo e que fique aí, né, a lição dessa semana, que possamos ler aí os 3 capítulos de Joel, meditar na palavra do Senhor e nos voltarmos a Ele. Amém? Deus abençoe e um excelente restante de semana até o culto de domingo, presencial ou online. Deus abençoe. Até mais!